Boa noite. O número de mortes por acidentes de trânsito nas rodovias do estado de São Paulo apresentou redução de 19% durante o feriado de Corpus Christi. O número de vítimas fatais caiu de 47 para 38, segundo o balanço realizado pela Polícia Rodoviária. Embora o feriado prolongado tenha registrado uma diminuição no número de mortes, os acidentes apresentaram um aumento de 9%. Neste ano, foram 1.062 contra 974 no feriado de 2012. Da economista Elza Gomes dos Santos. Ela foi morta sexta-feira durante um assalto na Vila Margarida, em São Vicente. Nós conversamos com o irmão da vítima que esteve na região. A polícia investiga o caso. O irmão da turista chegou domingo à região para liberar o corpo. Elza Gomes dos Santos, de 52 anos, foi morta por assaltantes na rua Vale do Pó, na Vila Margarida, em São Vicente. A vítima teria entrado no bairro por engano. É uma possibilidade. Nós temos que verificar tudo o que aconteceu. Elza morava em Mato Grosso do Sul. Preocupada com a violência, veio morar na região. No carro estavam as malas e objetos da mudança. Praticamente nada foi levado pelos bandidos. A violência está generalizada, né? A gente vê que está generalizada. A gente viu pela televisão, pelos jornais, e de repente ela está dentro da casa da gente. O crime aconteceu no início da tarde da última sexta-feira. A economista tentou fugir de assaltantes, mas levou um tiro na cabeça. Ela ainda foi socorrida com vida, mas morreu assim que chegou no Hospital Municipal de São Vicente. A polícia segue investigando o caso na tentativa de identificar os suspeitos. Uma bicicleta foi abandonada pelos criminosos no local. A polícia trabalha com as informações obtidas pela família, no inquérito, com testemunhas, e também com as provas materiais colhidas no momento do crime, após o crime, que são a perícia, o projétil, a bicicleta apreendida. Pelo momento e pelos fatos, talvez a primeira hipótese que foi aventada, de um roubo, possa ser a mais concreta. E hoje à tarde, um homem de 24 anos se apresentou na delegacia de São Vicente afirmando ser o responsável pelo crime. A polícia acredita que haja outras pessoas envolvidas no assassinato da aposentada. O rapaz não falou sobre comparsas, mas a polícia está atrás de outros suspeitos na Vila Margarida. Igrejas de Praia Grande são alvo de assaltantes. Já são 12 furtos nos últimos meses. Os fiéis estão com medo e os padres pedem policiamento. A paróquia Nossa Senhora das Graças fica na cidade oceana e os fiéis não se sentem seguros. Que tu confia em Deus, mas na verdade a gente fica meio receosa. Ela tem motivo. A paróquia é constantemente alvo de criminosos. As fotos mostram a ação. Foi o que conseguiu se salvar, porque as câmeras que estavam na fachada foram levadas, assim como as lanças do portão e os vidros das janelas. Até eles levaram a caixa da Bíblia. Eles levam o terço, o escapular, santinho, imagens, alimentos, tudo que eles encontram na frente, vai embora com isso. E o que mais surpreende o padre é que não parou por aqui. Em menos um mês, 6 igrejas, 12 furtos, 12 vezes. Esta outra igreja fica no balneário Palmeiras. Em um mês foi furtada 3 vezes. As urnas foram abertas e não só isso. Estouraram os vitrôs da igreja, os vitrôs das laterais da igreja, e a parte da secretaria ficaram tudo revirado, tudo bagunçado, levaram terços, escapulários, cruz, crucifixos, e fora o vandalismo que ficou tudo revirado, tudo bagunçado, E levaram também alguma quantia em valor em dinheiro. Precisamos mais policiamento. Fato, verdade da Praia Grande. Ano 95 tinha mais polícias do que agora. Triplicou a população da Praia Grande, mas não tem policiamento. Em nota, a PM afirma que está trabalhando junto à Polícia Civil para identificar os autores dos assaltos. A inauguração oficial do Hospital Emílio Ribas, em Guarujá, foi o principal assunto da reunião da Agência Metropolitana da Baixada Santista, que aconteceu hoje em Santos. A unidade de saúde, que contará com 68 leitos, deverá ser inaugurada no próximo dia 13. Um investimento do governo do estado de cerca de 20 milhões de reais. As passagens de ônibus intermunicipais estão mais caras. A população reclama e pede aumento da frota.
A cena é comum em todas as manhãs, mas nesta segunda-feira algo estava diferente nos pontos. O preço da passagem, 7,5% mais caro. Será que todos estavam preparados? Não, no momento não. Eu nem esperava, tô sabendo disso aqui agora. Nem estava sabendo, fiquei sabendo agora aqui. O reajuste da tarifa intermunicipal foi anunciado pela empresa responsável pelo transporte no sábado, mas só começou a valer hoje. Um dos motivos é o valor do litro do óleo diesel, que subiu 21,18% nos últimos meses. Agora, entre Santos e São Vicente, por exemplo, o passageiro vai pagar R$ 3,55. Para chegar em Peruíbe, R$ 9,80. Mas além de ter que mexer no bolso, a principal reclamação é a falta de conforto. E não é nem um pouco difícil vermos cenas assim, ônibus lotados em várias linhas. Não é muito adequado para a nossa população, né? Condução alta e ônibus muito baixo, né? Baixa qualidade. Estou um tempão esperando o ônibus, principalmente o horário, nunca é cumprido. Muito cheio também. É, dependendo do horário, é muito cheio. Uma obra em uma escola estadual de Santos tem tirado o sossego de pais e alunos. A falta de informações sobre o planejamento para o local também irritou a diretoria. Entulho, tijolos e cimento ocupam parte do espaço que antes era destinado aos 863 alunos da Escola Estadual Cleóbulo Amazonas, que fica no bairro da Encruzilhada. Thaís estudou na escola e também é mãe de aluna. Não houve um comunicado, assim, nem da escola, nem da Secretaria de Ensino, que foi um descaso, né? Mas eu fiquei sabendo pelas manifestações das crianças, né? E pela minha filha, que estava perdendo teatro, laboratório e acabou desestimulando, né? Essa parte cultural e esportiva deles. As obras começaram dia 16 de maio. Esta parede, por exemplo, foi construída de um dia para o outro e agora divide o que antes era o laboratório de ciências. Eu questionei o arquiteto, mas aí você vai acabar com o espaço, com o laboratório, que é um espaço pedagógico. O anfiteatro é a mesma coisa, ele quer uma parede ao meio e derrubar o palco. Falei, também vou ficar sem anfiteatro. Na biblioteca a mesma coisa. Então, como que você vai? Então, você não é uma reforma, você está destruindo os espaços pedagógicos da escola. A falta de informação sobre o futuro da escola atingiu até mesmo a diretora. Só depois de uma audiência pública na semana passada é que foi descoberto que a diretoria de ensino de Santos teria que ser transferida para lá. Claro que tem a insegurança, até mesmo porque a gente não tem espaço para estar compartilhando. A diretoria de ensino tem um número grande de funcionários, precisa de um número grande de salas, né? E a gente também não tem todo esse espaço para estar compartilhando. Então a gente entende que o futuro a escola termine. A deputada estadual Thelma de Souza esteve no local e falou sobre toda a mobilização que tem sido feita para reverter esse problema. Temos que passar isso à prefeitura da cidade, que tem autoridade para ir buscar esse terreno ou verificar a possibilidade de um prédio. Nós temos tantos que estão aí sem utilidade, prédio que pode ser até do Estado, por que não? Para a gente poder acomodar a divisão sem fazer esse constrangimento aos alunos, aos professores. Enquanto a solução não vem, o jeito é esperar que as novas opções para acomodar os 41 funcionários da diretoria de ensino sejam suficientes para não prejudicar ainda mais o futuro da escola. A seguir, Armando Gomes analisa a rodada do Campeonato Brasileiro e uma entrevista com o vice-presidente do Santos, Odílio Rodrigues. Nós voltamos já. Futebol. Na primeira partida após a saída de Muricy Ramalho, o Santos empatou. Com um time recheado de jovens, o Peixe conseguiu frear a experiente equipe do Grêmio. Aos 11 minutos, o Grêmio sai na frente. Zé Roberto dá um ótimo passe para Vargas, que domina e bate na saída de Rafael. Aos 33 minutos da etapa final, Souza coloca a mão na bola dentro da área, pênalti. Na cobrança, William José bate e empata. Final na Vila Belmiro, Santos 1, Grêmio 1. Com o resultado, o Santos cai para a 15ª posição com 2 pontos. O Peixe volta a campo nesta quarta-feira contra o Criciúma. A partida vai ser realizada em Santa Catarina às 7h30 da noite.
Para analisar a terceira rodada e a terceira partida do Santos no Brasileirão, a participação de outros times paulistas também na rodada, nós recebemos aqui o comentarista Armando Gomes. Armando, boa noite. Apesar do jogo ser na Vila, jogando aí com uma equipe de jovens, né, o Santos, como a gente viu na matéria, contra uma equipe muito mais experiente, né, a começar até pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, e que tem aí Zé Roberto, Elano, Vargas, Barcos, Kleber. Acabou sendo um bom resultado para o Santos esse empate, mano? Aceitável. Aceitável. Resultado, eu diria que é aceitável, compreensivo, deglutível. Mas não é o ideal, né? O ideal seria ganhar porque o jogo é em casa, né? Você não tem que entender que o Santos ganhou. E são pontos que lá na frente depois fazem falta, né, Amado? Muita falta. Ou se tivesse ganho aquele jogo do Grêmio, se tivesse ganho aquele jogo não sei o quê. Mas aí é tarde, né, Irineu? Aí é tarde. Aí o gol do chileno, Vargas, ele recebe um passe do Zé Roberto. Um belíssimo passe, diga-se também, né, do Zé Roberto. E com o pé direito, né? Quem diria, hein, Zé Roberto? Aí o pênalti, coisa escandalosa, olha lá, a mão direita dele levanta, como se fosse um tapa de voleibol, né? E o William José bateu para fazer o gol de empate do Santos. Foi um resultado aceitável. Bom, o vice-presidente do Santos, Odílio Rodrigues, participou hoje do programa Baixada Esporte, Amando. Ele falou sobre reforços e bancou o técnico Claudinei Oliveira. Vamos ver a matéria. Hoje o técnico do Santos chama-se Claudinei. Claudinei é um técnico que vem da nossa base, que é bom que todos saibam, que foi campeão paulista do Sub-15, no ano seguinte foi campeão paulista Sub-17, no ano seguinte foi campeão paulista Sub-20 e ganhou a taça São Paulo de Futebol Júnior agora. Então, é um técnico que tem uma história dentro do Santos, é um jovem, não é? Então, nós o convidamos para ficar no comando técnico e ele assumiu, aceitou, e para ele é um grande desafio. Então, nós entendemos que hoje o nosso técnico é o Claudinei e tem toda a confiança do comitê de gestão. Claro que, como todo profissional, não só ele, estão sempre sendo avaliados pela gestão do Santos, né? Se no futuro o Santos tiver que tomar alguma outra decisão, o Santos vai tomar, através dos seus dirigentes. Mas hoje o nosso técnico chama-se Claudinei e a gente tem muita confiança no trabalho dele. Novos atletas chegarão ao clube ou não? Já existe essa especulação? Sim, nós trabalhamos, antes da saída do Muricy, nós trabalhamos e temos consciência que o plantel precisa ser reforçado, qualificado, algumas carências precisam ser supridas, então a gente está trabalhando com vista a negociações de trazer mais jogadores para o nosso clube. Comenta-se sobre o retorno do Robinho, o retorno do Diego, existe algum planejamento nesse sentido? Não, do Diego nenhum, não estudamos, sabemos que é difícil ele sair hoje do futebol alemão, que ele está bem, e reconhecemos que tem uma proposta do Atlético de Madrid muito boa. E sobre o Robinho, é tudo uma questão de a gente conhecer valores, né? Então é uma operação que depende, evidentemente, dos valores a serem envolvidos. Além desses dois atletas, algum outro nome que o senhor pode adiantar? Não, a gente está trabalhando bastante aí no mercado, falar nome nesse momento não nos ajuda, né? Mas estamos trabalhando bastante no sentido de reforçar o clube. Como você analisa aí esses questionamentos respondidos pelo vice-presidente? Eu dou risada, né? Porque ele diz assim, olha, hoje o técnico do Santos é o Claudinei. Tudo bem, eu também posso falar, hoje eu, Armando Gomes, estou vivo. Agora amanhã eu não sei se eu estou vivo. Então ele podia dizer, o técnico do Santos é o Claudinei, independente dos resultados futuros. Agora ele falou, é o Claudinei? Agora, se houver necessidade, nós... Quer dizer, ele sempre deixa uma brecha no ar. Essa diretoria do Santos não tem planejamento. Eles deveriam ter mandado o técnico Muricy Ramalho embora quando acabou o Campeonato Paulista. Iniciariam o Campeonato Brasileiro com o Claudinei. Não, permitiram que o Muricy fizesse o plano, que o Muricy iniciasse o trabalho, preparasse o time, fizesse o primeiro jogo, fizesse o segundo e no terceiro mandam embora. Ó, isso é falta de planejamento. Ou não teriam a multa para pagar para o Muricy e esperaram a venda do Neymar? Isso tem que ser sinceros. Precisa ser sincero. E o repórter que interlocutar, que arguir, tem que arguir com conhecimento. Dizer, não, o senhor é o Claudinei? É. Se tomar duas pancadas continua seguidas, sendo, né? O senhor continua com ele?
Essa era a pergunta que tinha que ser feita. Bom, Amando, vamos dar sequência aqui. São Paulo e Atlético não saíram do empate, 0-0 lá em Minas. Foi um bom resultado para o São Paulo e uma overdose, né, de São Paulo e Atlético Mineiro. Nossa, ninguém aguenta mais. Acho que é a quinta vez, né? É dose para dinossauro. Porque, na realidade, jogaram duas pelo campeonato da Libertadores, jogaram também pela eliminatória, agora pelo Campeonato Brasileiro. Quer dizer, não foi mole não, né? É muito Atlético e São Paulo. Agora, o resultado ficou bom. Ficou bom porque o São Paulo perdeu um jogador com 17 minutos do segundo tempo, né? Então jogou boa parte da partida, jogou com 10 elementos. Enquanto que o Atlético estava desfalcado do Bernardo, do Rainer, alguns jogadores que não jogaram. Então, acho que o empate de 0-0 se amoldou bem ao Atlético e ao São Paulo. Corinthians conquista aí a sua primeira vitória no Brasileirão, venceu a Ponte Preta no Pacaembu 1-0. Injustamente, né? A Ponte Preta jogou bem, o empate seria o melhor resultado. A Ponte teve oportunidade até de fazer o gol, não fez. A Ponte fez um bom Campeonato Paulista, né, Amanda? E parece que está se mantendo agora no Brasileiro também. Tem feito jogos complicados aí. Exatamente. Né? E esse foi o único gol da partida, feito pelo Emerson Sheik. Ele bate quase que sem ângulo, conforme você vê. Ele dá um tapa na bola, ela entra na rede lateral. Bom, o Neymar foi apresentado ao Barcelona. Mais de 50 mil pessoas foram lá ao estádio do Camp Nou. A imprensa espanhola chamou o dia de hoje de Neymar Day. Amando, o Barcelona disse que pagou 57 milhões de euros pelo atleta, 162 milhões de reais. E ainda serão realizados 2 amistosos entre Santos e Barcelona, sem data definida. Um em Santos e um lá na Espanha. O primeiro seria no Brasil e o segundo seria na Europa, e na cada Espanha. Um fica com a renda dessas partidas, pelo que eu li. Não. Eu acho que o Santos fica com a renda das 2 partidas. Das 2? Senão, qual é o interesse do Santos fazer um jogo lá se não vai ganhar nada? Não, porque senão o Santos também ia se dar mal, né? Porque você faz um jogo aqui na Vila Belmiro, depois um lá no Camp Nou. Agora, sinceramente, eu não sei. A diretoria do Santos era muito emblemática, nem sempre ela divulga aquilo que é verdade, né? Então eu fico sempre com o pé atrás. Bom, ele saiu do jogo da seleção no voo fretado só para se apresentar lá no clube espanhol. Eu não sei como é que ele aguenta. Vai, vem. Fala a verdade, quando você tinha 20 anos de idade, sim, você não aguenta. A coisa era diferente. Com 20 anos, tudo é lindo, maravilhoso. Pega avião, vai, volta, dorme no avião. Tem cansaço. Exatamente. E falar um pouquinho só para a gente encerrar então da seleção brasileira, né? Empatou com a Inglaterra 2-2. Isso. O que você achou da participação do Eu Neymar? gostei. Achei que no segundo tempo o time caiu um pouquinho de produção, mas me pareceu boa a presença do Brasil. O Felipão já pouco a pouco define o esquema. Eu só não sei... O time é esse aí, né, Amanda? Não tem o que mexer, não tem muito o que fazer, né? Esse vai ser o time que vai disputar a Copa das Confederações? A base é essa. Ele pode mudar 1 ou 2, né? Mas a base é essa. Agora, o que me assusta é ele ter tirado o Oscar do time, né? Um absurdo. E ninguém falou nada. Tirou o Oscar e colocou o Lucas. Tudo bem. Mas ele tinha que ter tirado o Hulk, que era a figura mais apagada. Que acabou tirando depois, né? Mas parece que ele estava preocupado com o Oscar, que está meio desgastado. Depois ele tirou. Ele sempre justifica, né? Está com gripe, está com caspa, está com frieira. Sempre dá uma justificativa. Amanda, obrigado mais uma vez pela sua participação conosco aqui no Caderno Regional. Uma boa noite para você. Obrigado, Irina. Foi enterrado neste domingo no cemitério do Paquetá, em Santos, o corpo da esportista Marina Mena. Ela morreu aos 92 anos. Parentes e amigos estiveram no velório para se despedir da ex-atleta. Um exemplo como mulher e esportista. Filha de pai espanhol e mãe holandesa, Marina começou cedo no esporte, aos 16 anos. Praticava atletismo, basquete e vôlei. Disputou os Jogos Abertos do Interior de 1941 a 1952, ajudando na conquista de vários títulos para a cidade. Ela era sempre muito ativa, assim, de brincar, mesmo na casa dela aqui em Santos, ela sempre tinha muita energia, assim, para brincar com a gente. Apesar dela não ter tido filho, eu acho que ela descarregava essa energia com a gente, com os sobrinhos e com os sobrinhos netos, né? No atletismo, a santista foi campeã brasileira em 1942 e vice-campeã sul-americana no Paraguai. Já no basquete, Marina conquistou o tricampeonato brasileiro pela seleção paulista entre os anos de 50 e 52. No ano seguinte, em 1953, decidiu encerrar a carreira esportiva. Atualmente participava do coral dos atletas veteranos de Santos. Essa história, sem dúvida nenhuma, ela serve de exemplo para os novos atletas ou para os jovens santistas, né, as crianças que venham praticar o esporte,
como um momento de poder se transformar em cidadãos. Pioneira no esporte, a campeã também venceu barreiras que ajudaram a derrubar tabus da época. Tinha que enfrentar uma dificuldade enorme, não apenas nas quadras onde praticavam esporte, mas vencer o obstáculo maior, que era a discriminação que a sociedade tinha com a mulher que se apresentava no esporte, usando roupas modernas para a época, né, shorts curtos, roupas que eram consideradas até indecentes, né? Essas atletas, né, desse período aqui em Santos foram pioneiras nesse sentido também. Os aposentados e pensionistas de Mongaguá já podem solicitar desconto para o pagamento do IPTU de 2014. Para isso, é necessário ter apenas um imóvel, residir nele e receber até 2 salários mínimos por mês. O desconto é de 50% e a idade mínima é de 65 anos para homens e 60 para as mulheres. Os interessados devem comparecer à Prefeitura até o dia 30 de setembro. A edição de hoje termina aqui. Pelo Santa Portal, você continua bem informado. Tenham todos um excelente início de semana e até amanhã.